Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 12. A gente já está chegando no final da leitura desta carta. Nós vimos no capítulo 11, um dos capítulos mais talvez conhecidos do Novo Testamento. Vimos no capítulo 11 uma descrição rápida de vários personagens, ou melhor, uma citação rápida, né? De vários personagens do Antigo Testamento que viveram pela fé. Em vários momentos, ali começa dizendo, pela fé, fulano de tal fez isso e aquilo. Pela fé, fulano de tal suportou isso e aquilo. Então, a vida no Antigo Testamento não foi fácil para aqueles que decidiram crer na palavra de Deus, como continua não sendo fácil para aqueles que, após a vinda de Jesus Cristo, desejam também servir a Deus. Nesse capítulo 12, nós vamos ver então a sequência do texto e começa dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja, corramos com perseverança. Esse é um tema fundamental aqui nesta carta. Eu já falei um pouquinho sobre isso. O autor de Hebreus está constantemente chamando seus leitores hebreus a perseverarem na caminhada com o Senhor, na fé no Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a partir do que foi dito no capítulo anterior, no capítulo 11, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Pessoas que já estiveram aqui no campo de batalha, que nós estamos hoje, e eles suportaram tudo isso e venceram por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, uma vez que nós estamos aqui rodeados por essa nuvem de testemunhas, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, nós muitas vezes nos enfraquecemos, nós muitas vezes desanimamos nessa caminhada por causa do pecado. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, nós temos que nos desembaraçar do pecado que nos assedia e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira vai ser muito difícil, essa corrida vai ser muito difícil, muito mais difícil, se nós estivermos amarrados pelo pecado. Então temos que nos desamarrar do pecado e correr com perseverança esta carreira que nos está proposta. Deus propôs esta caminhada, esta jornada, esta corrida para nós. Como que a gente vai correr bem essa carreira? Nos desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então veja, nós corremos essa carreira, para nós corrermos essa carreira, nós temos que nos desembaraçar do pecado e nós temos que fitar a pessoa de Jesus Cristo. Temos que olhar firmemente para Ele. Ele é o autor e é o consumador da fé. Ele é autor da fé no sentido de que ele dá origem à fé no nosso coração. A fé vem dele. Nós não cremos por nossa própria escolha, por nossa própria iniciativa. Ele é o autor da nossa fé. Mas ele é também o consumador, no seguinte sentido. Ele que deu origem à fé no nosso coração, ele levará essa fé até o seu objetivo final. Ele é o responsável por isso. Então temos que olhar para ele, porque é ele que vai garantir o sucesso, entre aspas, dessa carreira que nós estamos correndo, dessa maratona, dessa jornada
da vida cristã que nós estamos correndo. Então ele está dizendo aqui, olha, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por que muitas vezes nós enfraquecemos, nós desistimos nesta caminhada cristã? Porque nós começamos a olhar para as pessoas, nós começamos a considerar o que elas esperam de nós, o que elas estão pensando a respeito de nós, quando na verdade nós somos chamados, versículo 2, a olhar para Jesus e a considerar os sofrimentos que ele suportou por nós. Porque se a gente não concentrar o nosso foco em Jesus Cristo, nós vamos desanimar, nós vamos desistir. E nós não podemos, nós não somos chamados a desistir no meio do percurso, nós somos chamados a permanecer, a perseverar até o fim. E aqui eu gostaria de lembrar o último versículo do capítulo 10. Olha só. Nós, porém, não somos, melhor dizendo, dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então nós, o povo de Deus, nós não retrocedemos, não podemos retroceder. Temos que continuar firmes, seguindo adiante nessa jornada que nos está proposta. Então, passei demais. Seguindo aqui então no capítulo 12, nós chegamos ao versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então veja só, nós vemos aqui do versículo 4 em diante que muitos, talvez, dos sofrimentos ou das coisas ruins que acontecem na nossa vida são colocados pelo próprio Deus. Ele, para nos corrigir, para nos disciplinar, ele impõe sobre nós algumas coisas. E ele faz isso para aproveitamento, né? Como diz aqui no versículo. Cadê? No versículo 10, né? Os nossos pais também fizeram isso, talvez em maior ou menor grau, mas nossos pais são falhos, falharam certamente em uma coisa ou em outra, mas o que Deus faz, a disciplina que vem de Deus, é para aproveitamento, para nós sermos participantes da sua santidade, ou seja, limitações, fraquezas, coisas que vêm a acontecer sobre as nossas vidas e nos dão aquela desestimulada. Muitas vezes são coisas que nos levam a crescer em santidade. Nós somos privados daquilo que nós queremos, nós somos cerceados na nossa liberdade, porque de alguma forma isso
Isso é importante para esse processo que Deus está realizando nas nossas vidas, né? O versículo 14 nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, nessa nossa jornada, nós temos que nos desamarrar do pecado, devemos olhar com concentração para Cristo e para a sua obra, devemos olhar para a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas, entender que é para o nosso bem, e devemos também nos livrar de uma série de coisas, como diz aqui no versículo 10 em diante, 14 em diante, nos livrar não, passar a andar de algumas formas, né, para que isso, para que a nossa jornada seja mais fácil, né? Porque quando nós não cultivamos a paz, quando nós não buscamos a santificação, quando nós nos aproximamos e ficamos muito ligados a quem é faltoso, quando nós cultivamos raiz de amargura no nosso coração e tudo mais, nós, na verdade, estamos prejudicando a nós mesmos. Nós estamos trazendo mais dificuldade para a nossa caminhada, né? Então nós devemos seguir a paz, devemos nos afastar daqueles que constantemente estão andando em pecado, devemos eliminar as raízes de amargura do nosso coração, para que a gente não incorra em coisas terríveis que assolam a nossa alma, né? Não podemos trocar o nosso direito de primogenitura por um repasto, uma coisa sem valor ali, coisa momentânea. Nós temos que focar naquilo que é primordial, que é especial, que Deus nos garante em Cristo Jesus. Versículo 18 nos diz: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta. Vocês ainda não chegaram nesse ponto. E ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte e será apedrejado. Ele está se referindo aqui a um evento do Antigo Testamento em que o povo estava ali em torno do Sinai, Moisés foi chamado a subir lá e ninguém podia se aproximar daquele lugar. E o que o autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês não estão nessa situação, né? Vocês não estão vivendo esta realidade. Versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Eles sim viveram um momento de extrema tensão, algo muito forte, muito tenebroso, né? A ponto de o próprio Moisés dizer, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, vocês não estão naquela situação terrível, sabe, que as pessoas não podiam nem se aproximar do monte, todo mundo estava com medo. Não, vocês agora estão se aproximando de algo tremendo, celestial, maravilhoso. Vocês estão, sabe, podendo desfrutar da Universal Assembleia, que é a igreja dos primogênitos, ou seja, a união do povo de Deus e tudo mais.
vocês estão se aproximando de Jesus Cristo, mediador da nova aliança, vocês estão se aproximando do sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, no sentido de que o sangue de Jesus Cristo nos traz vida, ao contrário do sangue de Abel, que foi injustiçado e, enfim, acabou não produzindo efeitos salvíficos. Então, olhem para essas coisas maravilhosas que vocês têm e vocês podem desfrutar. Tende cuidado, versículo 25, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, não fechem os ouvidos, atentem à palavra, né? Atentem às advertências, não façam como aqueles do Antigo Testamento que se recusaram a ouvir os profetas. Ouçam a palavra, ouçam aqueles que estão sendo dirigidos por Deus para falar em nome dele. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Né? Ele está se referindo aqui ao versículo 26. Ainda por uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ou seja, as coisas que ainda permanecem e que são amaldiçoadas, terríveis que nós vemos na terra, essas coisas serão abaladas, serão desfeitas. Ainda há algo a ser realizado. Né? Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, aquele Deus que disse, olha, ainda uma vez por todas, ainda vou fazer algo definitivo, né? Ainda uma vez por todas farei abalar a terra e o céu, este é quem vai resolver o problema da terra. E aí nós vemos Paulo falando isso, o Apocalipse falando isso, que haverá de vir novo céu e nova terra. Haverá de um momento em que todas as coisas serão consertadas pela ocasião da vinda de Jesus Cristo. Então a gente tem que perseverar. As coisas são difíceis mesmo, muita tentação, muita provação, várias coisas que tentam nos desanimar, nos desviar dessa jornada cristã. Mas a gente tem que olhar firmemente para Jesus. Temos que nos lembrar daqueles que no passado viveram pela fé e continuar firme, continuar firme. Ele está nos conduzindo, Ele está nos sustentando. Não desanimemos. Essa é a mensagem aqui do capítulo de número 12 de Hebreus e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo aí com quem você conhece, que de repente precisa desta mensagem especificamente sobre perseverança, sobre a necessidade de olharmos firmemente para Cristo, para então conseguirmos avançar nessa jornada cristã. Compartilhe nos grupos da família, enfim, onde você quiser, tá bom? Só lembrando também, eu mandei no WhatsApp para algumas pessoas e repito aqui, eu atualizei os vídeos aqui no canal, então eu postei todos os vídeos que faltavam para completar até aqui a série de sermões que eu estou fazendo em João. Eu ainda não terminamos o livro, mas estamos em João capítulo 12, chegamos até o versículo 26. Então, se você quiser fazer uma maratona aí, assistir do início até aqui, faça isso. Se você não sabe mexer bem com o YouTube, você pode entrar no site natanfrança.com/sermões, tá bom? Natan com TH, França sem cedilha, NATHAN, natanfrança sem cedilha.com/sermões.
Ou se você quiser assistir às aulas de teologia sistemática, acesse natanfrança.com/teologia, tá bom? natanfrança.com/teologia. Acompanhe todas as aulas se você quiser, deixe seus comentários, tá bom? E amanhã a gente continua aqui na nossa leitura de Hebreus. Se eu não estou enganado, Hebreus 13 é o último capítulo. Isso. Então amanhã a gente encerra a nossa leitura de Hebreus. Então é isso. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.